Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui no canal da Gazeta do Povo no YouTube, também na nossa homepage do jornal gazetadopovo.com.br. Começando mais um Assunto Capital, programa nosso de todas as quartas-feiras. E, como você sabe, a gente está em pleno recesso aqui em Brasília, a cidade está um pouco esvaziada e a gente quer aproveitar esse programa para fazer um balanço do que foi esse primeiro semestre do governo Lula, muito carregado ainda pelo clima da disputa eleitoral, mas, enfim, com alguma agenda já correndo, algumas aprovações importantes que a gente viu nesse mês de julho mesmo, como a reforma tributária, a Câmara avançando também em relação ao CARF, a agenda econômica aparentemente avançando. Hoje a gente teve até uma notícia, né, que a agência de classificação Fitch elevou a nota de crédito do Brasil, mas o que a gente assiste na arena política é um embate ideológico muito forte e coisas, como a gente diz aqui, que preocupam muito o campo conservador, o campo da direita, o campo liberal também, devido a tudo que foi conquistado, construído nos últimos anos. O presidente Lula continua atacando muito o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, também está tentando se manter vivo politicamente, tem grande popularidade ainda, como a gente sabe, todo lugar que vai lota. O PL se firmando como uma oposição ainda moderada, na minha visão, num combate a ferro e fogo, como foi a oposição do PT, mas tentando apresentar aí já uma alternativa, né, para 2026 e antes um teste em 2024, ano que vem, nas eleições municipais. Bem, para conversar sobre isso tudo, sobre o que aconteceu até agora e o que esperar a partir da semana que vem, quando volta a política ao seu curso normal, a volta do Congresso, do Supremo, o Executivo também mexendo, né? Muita gente acha que pode ter uma reforma ministerial, o governo já tentando cativar mais votos e apoio do Centrão, com republicanos, o PP, que eram base antiga de Bolsonaro. E a gente conversa hoje aqui com o Juan Carlos, que esteve aqui outro dia conversando com a gente. Juan Carlos é diretor-geral do Ranking dos Políticos, é um think tank que mede aí a qualidade dos nossos parlamentares segundo a opinião pública, e também o Luan Esperandio, que é conselheiro do Ranking dos Políticos, já foi colunista da Gazeta do Povo e é um analista político afiado, muito atento a essa agenda econômica, dialoga muito de perto, né, Luan, com o campo liberal. Vamos ver o que ele acha de tudo que está acontecendo. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, Juan? Boa noite, Renan. Uma grande honra estar aqui contigo. Boa noite, Luan. Boa noite a vocês que nos assistem. Então, vamos comentar aí as principais pautas, o andamento do governo Lula nesse primeiro semestre e o que virá. Vamos fazer esse exercício de futurologia. Tudo bem, Luan? Bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, prazer Renan. recebê-lo aqui. Grande prazer. Sempre bom voltar na nossa casa, a Gazeta do Povo. E sempre bom também discutir ideias e ajudar a explicar ao Brasil o que tem acontecido em perspectivas de cenário. Eu queria começar esse programa comentando algo que todo mundo já notou, né? O presidente Lula, eu mencionei agora há pouco, está com um discurso muito carregado, né? É natural que isso aconteça na campanha política eleitoral, de uma agressividade em relação ao adversário, mas o que a gente está vendo é não só uma persistência, né, numa linguagem muito agressiva, de extirpar os adversários, de chamar os opositores de nazi-fascistas, e isso muito a reboque também de várias medidas que o ministro da Justiça, Flávio Dino, que encampa também esse discurso, vem adotando, e incluindo nisso uma revisão de algumas políticas importantes, por exemplo, a política do armamento civil, que foi muito importante no Bolsonaro, isso está sendo revisto, o Congresso está pegando fogo, vai esquentar muito, na verdade, essa discussão. Ontem eu estava conversando, Juan, com alguns políticos da bancada da segurança, ou para os seus detratores, da bancada da bala, conversando, por exemplo, com
o deputado Alberto Fraga, um deputado muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que milita nessa causa há muito tempo. Já há ali uma articulação, o que ele me contou, que o Lira já estaria, vamos dizer, engajado nisso, de talvez rever esse decreto novo do presidente Lula, que trouxe essa revisão, sobretudo em relação aos CACs, né, aos colecionadores, atiradores e caçadores. Eu queria pedir sua opinião sobre isso. Para deixar os fatos mais claros aqui, ainda ontem o senador Flávio Bolsonaro apresentou um decreto para suspender esse decreto das armas. E na Câmara já começam iniciativas assim também, para proteger, quer dizer, para contemplar esse público que foi muito beneficiado, né? Formado por gente que é entusiasta, né, do direito de armamento civil. E o que o Alberto Fraga me disse foi o seguinte, ele falou assim, olha, Renan, se o Senado conseguir avançar com isso, com um decreto legislativo que suste o decreto presidencial, ou que pelo menos altere alguns pontos, a coisa ganha mais força aqui na Câmara. Então, se aprovar lá, talvez seja melhor começar por lá, e se vier para cá, talvez a gente não derrube todo o decreto, mas alguma coisa sim. Isso me lembra um pouco até a discussão do marco do saneamento. É claro que é um assunto totalmente diverso, que a gente pode até abordar aqui, mas parece que nessa relação política e nessa agressividade de rever tudo que o Lula quer, o Congresso, que hoje tem muito poder, e você conhece melhor o Congresso do que ninguém aqui em Brasília, não está tão disposto a engolir e a aceitar tudo que o presidente quer, né? Exatamente. Inclusive na questão, que às vezes toca na questão ideológica, na questão de costumes, na questão... Parece que o Congresso não está muito empenhado em entregar tudo que o Lula quer. Você acha que isso é factível, na sua opinião, em relação a esse decreto das armas, do Congresso reajustar isso? Não pelo mérito da questão em si, mas mais pelo jogo político, né? Das concessões que tem que ser feitas de lado a lado, lembrando que a gente tem um Congresso também ainda muito, em boa medida, conservador, né? A bancada da segurança é expressiva, a bancada do agro também é muito relevante, a bancada religiosa também tem muita força. Então, a minha impressão é que o Congresso ajuste melhor muita coisa, inclusive o decreto. Você acha que isso é possível? Vamos lá, muitos fatos e muitas indagações nessa mesma pergunta, mas nesse primeiro momento é necessário que a gente volte no tempo. Vamos voltar lá para o dia 31 de outubro de 2022. Eleição acabou, resultado saiu. Lula 51, Bolsonaro 49. O país está dividido. Esse é um fato. O atual presidente da República, o presidente Lula, ainda não se deu conta de que esse país está rachado no meio. Está rachado. Ele não governa com esmagadora maioria como governou em 2002, como governou em 2003, perdão, e em 2007, quando foi eleito com mais de 60% da votação, o presidente com maior votação, mais expressivo na arena eleitoral que o Brasil já teve. Isso não se transfere, não se confirma mais hoje. O Brasil mudou. Esse é o primeiro fato. E ao mesmo tempo que o Brasil mudou, o presidente Lula continua analógico, continua com a visão no retrovisor, com a sua visão, o olhar para o passado, ainda achando que tem um Congresso sobre seu domínio. Naquele tempo tinha, de fato, hoje não tem mais. Ainda achando que a política se faz de uma outra forma. Esse é o primeiro dado. E tendo isso em conta, o presidente Lula, ele se utiliza de alguns artifícios para tentar engajar mais a sua agenda. Obviamente, ele foi eleito, a maioria da população se fez valer o seu voto, foi eleito com a maioria dos votos, e faz valer a agenda do PT a todo momento. Então, bate na autonomia do Banco Central, quer revogar a autonomia do Banco Central. Bate nos decretos de saneamento, apresentou o decreto tentando sustar os decretos antigos, foi rebaixado, né? Foi à baila. Tivemos a questão do Enem digital, rios de dinheiro empregados para uma tecnologia para fazer o Enem digital. O presidente Lula vai lá e acaba com o programa como um todo. Então, a todo momento, nós temos essa agenda de cortar políticas que foram feitas ao longo da última década, né? Inclusive pelo governo de Dilma Rousseff, que foi sua sucessora, né, à época. Agora, quanto à questão das armas,
Lula ele foi eleito com esse discurso, né? Mais livros, menos armas, né? As armas têm que ficar mais focalizadas para a polícia. Ok. Faz sentido, então, atender ao eleitorado que venceu. Exatamente, faz sentido. É da democracia, o jogo se faz na arena democrática, ele está fazendo seu jogo. Agora, nós temos alguns adendos a mais e alguns adendos preocupantes. Vamos lá. Você tirar o poder do Exército Brasileiro, que sempre teve controle e sempre teve voz na concessão da arma, no controle armamentista do Brasil, e delegar para a Polícia Federal, que é um órgão que tem grande expressão, respeitabilidade, notoriedade, especialmente ao longo dessa última década, especialmente com a Operação Lava Jato, a Polícia Federal ganhou bastante reverberação perante a sociedade brasileira, mas mesmo assim a Polícia Federal ela não tem capilaridade a ponto do Exército de alcançar todo o território brasileiro, que é vasto, para tentar fazer o domínio e o controle armamentista do Brasil. Esse é o primeiro dado que é preocupante. Então, diante disso, a gente tem alguns decretos que já foram lançados para assustar essa ideia do presidente Lula. No Senado você citou o Flávio Bolsonaro, na Câmara tem o deputado Paulo Bilinski, que também já se lança com essa mesma proposta para assustar esses decretos. A tendência é que o presidente Lira atenda e coloque em votação no plenário, e aí a democracia se faz. Assim como foi no saneamento, onde o governo perdeu. E agora estão recuando, vão fazer um novo decreto atendendo às demandas do parlamento. A tendência hoje do Congresso Nacional é não atender todos os caprichos do Planalto. Não ser um puxadinho do Planalto. O Congresso Nacional tem atuado com altivez e muita firmeza. Mesmo ganhando muito. Falando de cargo e de emenda. Mas mesmo ganhando muito. Tudo, Veja só, tudo. União Brasil embarcou no governo, mas mesmo assim é o partido que mais vota contra o governo. Então, apesar de terem embarcado, eles não se venderam por completo. Muito pelo contrário. Os partidos na Câmara dos Deputados e no Senado, especialmente na Câmara, muito mais do que no Senado, não se deixaram valer de provocar o Congresso Nacional como um mero puxadinho do Planalto. Então, a tendência, os anos 2000 já se foram. A gente está em outra década, 20 anos se passaram e o presidente Lula permanece nos idos de 2003 e 2007. Luan, o que você acha que o Lula quer com esse discurso? Ele quer inflamar, como analista político, ele quer inflamar a militância, o seu eleitorado, pensando em 24, em 26, ele quer legitimamente contemplar os anseios da esquerda que sustentou sempre a sua candidatura, ou você acha que ele tem algum medo do Bolsonaro voltar? Isso já me passou pela cabeça, eu queria saber a sua opinião. Perfeito, Renan. Acho que o primeiro ponto aqui, o governo Lula se elegeu, então ele tem uma agenda e ele não está fazendo nada em relação, por exemplo, a essa questão do decreto de armas que não foi falado na campanha. Então ele tem uma agenda e ele está seguindo ela. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que, historicamente, né, na construção da trajetória, no track record do atual presidente Lula, ele se sente confortável no conflito e ele busca, como uma estratégia política, criar antagonismos. Ele antagonizava com o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro ele sai de cena, né, passa meses aí em silêncio, sem se pronunciar, um pouco fora do jogo político. Então, ele precisa antagonizar com algum outro ator político. Então, ele escolhe o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O juro está muito alto, né? Até como a gente chama no mercado financeiro um hedge, né? Um seguro para caso lá na frente, né, os indicadores econômicos não aconteçam, ele tenha alguém para culpar. Né? A gente está sendo sabotado pelo presidente do Banco Central. Que é um bolsonarista, né? Que é outra narrativa, né? É um cara que na eleição está usando camisa da seleção brasileira. Ele é uma figura que foi colocada pelo presidente Bolsonaro na época que ainda não tinha autonomia do Banco Central, mas ele ainda está lá e eu não posso tirá-lo neste momento. O Campos Neto faz parte do grupo de WhatsApp dos ministros do Bolsonaro. Então, ele utiliza alguns pontos factuais para buscar antagonizar com a figura do Campos Neto. Então, o Lula ele se sente confortável no conflito e buscando um antagonista. Sempre foi o modus operandi dele no primeiro governo, no segundo governo, fora do governo. Né? O antagonista já foi Sérgio Moro, já foi Deltan,
né? Então, nós temos isso como uma estratégia de articulação política mesmo. Do ponto de vista do decreto de armas, se você for olhar do ambiente de negócios, não entrando no método de segurança pública, gera uma instabilidade, uma imprevisibilidade jurídica, porque você, em um espaço de 3 anos, você tem 2 regimes completamente diferentes, na verdade 3, né? Um restritivo, um mais aberto, e aí você traz investimentos, agentes econômicos pegam e passam a atuar neste setor das diversas formas que foram estabelecidas por decreto, e aí agora a gente vai ter uma revisão deste decreto, então você vai gerar prejuízos econômicos ali diante da imprevisibilidade jurídica. E, infelizmente, o Brasil é o país de insegurança jurídica, né? Muitas vezes causada pelo Executivo, pelo Legislativo e também pelo Judiciário, que é a sua especialidade, inclusive. Então, tem essa estratégia política por detrás do Lula que faz muito sentido. Agora, do ponto de vista de agenda, como eu estava falando, houve um projeto vencedor na urna e ele vai buscar seguir essa agenda, pelo menos em parte, né? Às vezes a agenda é transmitida por meio do discurso, nem tanto em política pública, né? Às vezes é para inflar a militância mesmo, mas é um governo que, especialmente nos seus 100 primeiros dias, se caracterizou por olhar muito para trás, como você estava falando no início da apresentação do programa. É um governo que vamos rever o marco do saneamento, vamos rever a política fiscal do teto de gastos, que eram políticas que já estavam consolidadas pela legislatura anterior, e agora o governo vai pegar e vai mexer nisso. Gera insegurança jurídica, isso é ruim para o Brasil como um todo. Não tanto pelo mérito, pessoalmente, aqui uma posição, mas também pelo troca-troca de regras, né? Como que você consegue criar expectativas e fazer planejamentos de médio e longo prazo em um Brasil que muda a regra todo o tempo? Uma coisa que está preocupando muito também, isso aqui eu estou falando en passant aqui, muita gente da direita está com medo também de ser perseguida politicamente, né? A gente está vendo, o Flávio Dino acabou de enviar para o Congresso anunciar um pacote, e a Gazeta do Povo fez reportagem sobre isso, mostrando o risco para a oposição política. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal já vem, nos últimos anos, reduzindo demais a imunidade parlamentar. Muitos discursos políticos mais ácidos, mais duros, e contra adversários políticos, não necessariamente contra o Supremo, já vêm sendo limados ou já vêm sendo sancionados pelo Supremo. E agora o Flávio Dino propôs esse projeto que pode ser uma mordaça. Muita gente no meio jurídico preocupado com isso, de que penas muito severas, termos muito abertos. A gente estava conversando sobre isso aqui, né, Juan, no programa anterior, de que o 8 de janeiro parece que virou um pretexto para tudo. Para essa agenda também revanchista do governo Lula contra os adversários, contra o Deltan Dallagnol, contra o Sérgio Moro, contra o Bolsonaro, muita gente embarcando nisso também, e essa tensão vai se agravando, né? Quer dizer, tudo bem, a polarização, como o Luan bem colocou, faz parte do jogo político do Lula, mas a radicalização, agora para a extrema esquerda, permanece num embate contínuo. Você acha que isso vai durar durante esse governo todo? A gente tem que observar o mundo, o pêndulo ideológico do mundo. Observemos o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde Joe Biden provavelmente vai enfrentar Donald Trump novamente. A coisa muito polarizada. A Argentina, a gente vai ter lá o Milei, que provavelmente também vai enfrentar o Sérgio Massa, né? Então, a coisa no mundo está muito polarizada, mas polarizada para radicalização. Na Espanha, a direita ganhou, não conseguiu formar governo, Pedro Sánchez está bem chateado, mas a coisa também muito radicalizada. Então, isso não é diferente do Brasil. O Brasil não é um ente isolado do mundo. É natural que a gente também beba dessa fonte da polarização, mas essa radicalização extremada que realmente preocupa e muito exacerbada justamente pelo presidente Lula, que parece ainda não ter
focado e parece ainda não acreditar que realmente recebeu a faixa presidencial, porque a todo momento ele cita o Bolsonaro. Parece que não conseguiam ainda sair do debate público. A necessidade de antagonização, Sempre, né, sempre. O presidente da República é ele. Ele não governa mais somente para os 51% de votos que ele teve. Ele governa para toda a população brasileira. Ele tem que pensar além disso. Esse é o primeiro ponto. Então, é fundamental que o presidente Lula pare de pensar um pouco no Jair Bolsonaro e pense no Brasil. Esse é o primeiro ponto. E acho que é um ponto, né? Tem uma frase do ex-presidente Michel Temer, que eu gosto muito de referenciar, né? Presidente não fala, né? Presidente se pronuncia. Então, o Lula ele precisa ter um pouco de responsabilidade, como ele fala, como também o próprio Bolsonaro, como diz o ditado, morreu pela boca, né? É o tipo de discussão que não ajuda o governo dele, né? Quando a gente pega e a gente fala, né, tá muito preocupado com ideologia, entra nessa discussão de polarização, ele venceu a eleição, né? Então ele tem uma agenda para implementar, discorde ou não disso, mas está olhando muito para trás e pouco à frente. A gente até teve um avanço numa discussão de uma reforma estrutural, que é a reforma tributária, que passou na Câmara dos Deputados, mas isso foi só muito recentemente no final do primeiro semestre da legislatura. Se me permita, a reforma tributária não teve digital do governo. Não teve digital do governo. A reforma tributária teve digital do presidente Arthur Lira. E muita maturidade ao longo da construção da sociedade civil e tal. Eu acho que teve digital do governo a participação do Bernard Pia, a criação da secretaria. Obviamente. Mas, assim, obviamente ele foi um ator importante, mas o protagonista, quem conduziu a aprovação foi o Arthur Lira. Exatamente. A agenda do governo ela é muito do recuperar o que fizemos no passado. Então, vamos retornar o Minha Casa Minha Vida, vamos retornar o Bolsa Família, vamos retornar os mais médicos. É muito agenda voltada para o passado, mas e para o futuro? Carro barato, né? O Fusca do Itamar. O Fusca está de volta também. Então, falta esse olhar para o futuro. A gente não conseguiu identificar ainda qual é a agenda propositiva legislativa para o futuro. Mas aí você entra numa questão no cerne, que faltou comentar, que é o ponto 2, que é a questão da liberdade de expressão, principalmente dentro da esfera parlamentar. Parlamentar tem imunidade, fato. É um privilégio que ele tem, mas gostem ou não, é um direito dele. Mas é uma prerrogativa importantíssima. Prerrogativa dele. Né? E o que está em risco me parece ser isso. Exato. Né? Tivemos a situação do Daniel Silveira, ano passado. Daniel Silveira falou uma besteira que, pessoalmente, não concordo, mas era um parlamentar, estava no seu direito. O parlamento decidiu por manter a decisão do STF. Ok. Deltan Dallagnol, tivemos esse caso, esse ano, o parlamento não se movimentou, Deltan foi cassado. Então, a gente percebe que já há um certo movimento... pequena diante do judiciário. Exatamente. Quando ele pega e abaixa a cabeça para esse tipo de questão. Ao mesmo tempo que o Congresso poderia ter altivez, como tem, de pautar uma reforma tributária, sim, de derrubar os decretos do saneamento, de pautar um marco temporal, enfim, como o Congresso tem tido altivez, se curva perante os caprichos do STF, essa é a grande verdade, para poder atender demandas que são políticas, de inimizades, desavenças políticas, essa é a verdade. Então tivemos aí a questão do Deltan, não sabemos onde isso vai parar, essa é a grande verdade. Mas, penso eu, a partir do momento que a gente tem que fazer uma reflexão sobre posso postar isso na minha rede social, posso postar isso na internet, ou será que vão derrubar? É sinal de que a gente já estamos tendo uma autocensura. Esse clima de medo, de apreensão, de intimidação é algo que já deixa todo mundo alerta. É só a gente observar o livro Como Morrem as Democracias. Quando eles observam os casos, principalmente de países onde não há democracia, Venezuela, por exemplo, a população em geral, ela acredita, e isso em dados estratificados, que não estão vivendo numa ditadura. Para eles, a democracia ocorre plenamente, o que não é verdade. Então, a gente tem que fazer esse exercício de autorreflexão. Quem olha do mundo para fora, a gente já percebe que o Brasil ele já começa a derreter nesse sentido de liberdade, que sempre foi plena. Obviamente, durante o exercício militar, anos 60, 80, não tivemos, mas a liberdade total pós-88 nós tivemos. E isso está se perdendo cada vez mais. E a gente, a partir do momento que a gente tem que fazer essa reflexão do que podemos e do que não podemos falar, dizer, postar, não postar, isso é uma autocensura, isso é muito preocupante para a sociedade brasileira como um todo, e a sociedade precisa acordar.
ponto importante sobre toda essa discussão que envolve a relação do Congresso com o Executivo, o Ranking dos Políticos fez uma pesquisa com os parlamentares em junho, na segunda quinzena de junho, perguntando a avaliação dos parlamentares sobre como que eles avaliam o diálogo com o Executivo. O resultado da pesquisa foi uma Câmara dos Deputados muito insatisfeita, predominantemente insatisfeita com a relação com o governo. É um governo que não estava dialogando, que não estava cumprindo acordos, que não informava, por exemplo, um parlamentar quando o ministro de Estado ia visitar a sua cidade, o seu estado. Então, a gente capturou muito forte essa insatisfação e o governo buscou correr atrás. A gente viu isso muito claramente no final de junho e início de julho e acabou terminando antes do recesso, né, tendo várias e diversas vitórias. Mas acho que um ponto muito importante, né? O Lula venceu a eleição presidencial, mas o bolsonarismo venceu a eleição no legislativo, né? Mas, apesar dessa questão, o governo, o executivo no Brasil tem muito poder. E isso faz com que, historicamente, o Congresso tenha uma vocação governista, né? O Congresso, quando pega e não vota o PL de fake news, impondo uma derrota ao governo, o Congresso, quando aprova o PDL 98, que susta os efeitos dos decretos do saneamento básico, outra derrota do governo, ou quando ele altera de forma muito significativa o arcabouço fiscal, são movimentos de recados de insatisfação dos parlamentares. Mas isso não significa que esses parlamentares são uma grande oposição que vai ser fiscalista e que baixou o Chicago Boy em todos os parlamentares, que agora eles vão pegar e serem completamente contrários à agenda econômica do governo. Não, os parlamentares eles querem fazer parte do governo, mas talvez não no preço ou nos acordos que o governo está propondo. Então, faz parte de um jogo de barganha e que o governo, além de ter liberado emendas, além de ter melhorado um pouco esse diálogo ao longo de julho, como nós estávamos comentando, o governo ele também passa a tentar cooptar mais por meio de órgãos, cargos, presidências de órgãos e ministérios como no PP e no Republicanos. Se nós olharmos a base de coalizão, a quantidade de parlamentares dos partidos que formaram a coalizão da vitoriosa campanha do presidente Lula, e compararmos agora, caso eles consigam cooptar também PP e republicanos, nós temos mais do que o triplo da base dos parlamentares desde a eleição. Então, é um governo que tem buscado formar a sua coalizão e isso não significa que todos os mais de 300 parlamentares vão votar junto com o governo. Essa visão do Congresso se opor ao governo ela vai depender muito de pauta a pauta e algumas pautas talvez mais radicais, mais extremistas por parte do governo. Talvez isso vai ser pelo menos mitigado, como foi, por exemplo, no projeto do CARF, né, do voto de qualidade do CARF. Foi feita uma medida provisória contrariando o que foi aprovado 2 anos atrás pela legislatura anterior. Foi feito um acordo, nós vamos deixar caducar essa medida provisória, vocês apresentem um projeto de lei que aí a gente promete aprovar requerimento de urgência e depois analisa mérito, e no mérito, por mais que ele tenha sido aprovado na Câmara dos Deputados, ainda está pendente do Senado, ele foi extremamente mitigado no parecer e as partes mais extremistas, mais radicais foram retiradas. Então, aquela questão dos males, o menos pior. E isso tende a pautar o relacionamento do Legislativo com o Executivo no segundo semestre também. Olha, eu quero comentar mais um pouco, Juan, sobre a gestão, a governabilidade, a gestão de apoio político do governo, como é que ela está se construindo. Mas antes eu queria passar só um recado. Pessoal, a Gazeta do Povo acabou de lançar um audiobook do Guilherme Fiuza, chama Revolução S.A. Esse livro você ganha de acesso assinando a Gazeta do Povo. Nos 3 primeiros meses, o valor é de R$ 5,90. E além do Fiuza, claro, você tem acesso a todas as colunas da casa. Do Alexandre Garcia,
do Lacombe, do Pousonoff, do Flávio Gordon e várias Do outras. ranking dos políticos. Do ranking dos políticos, aliás, do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro. Assina a Gazeta do Povo, R$ 5,90 nos 3 primeiros meses. Agora, voltando ao tema da governabilidade. A gente está vendo no noticiário hoje o governo atraindo partidos que eram da antiga base de Bolsonaro, que é o PP, do Arthur Lira, Ciro que Nogueira. continua como grande poderoso da República desde a gestão passada, do mandato passado, e o Republicanos, do Marcos Pereira, quer dizer, que tem inclusive uma base evangélica consistente nos estados, e volta e meia a gente ouve falar que o PL talvez estaria interessado em alguma coisa, pelo menos em emendas, né? O Valdemar fala isso claramente, né? Que em várias votações os deputados do interior do país precisam de emendas. E a gente conversando, inclusive, da oposição também, que força que vai ter essa oposição. Como é que você está vendo essa articulação política do governo se consolidando, angariando mais apoio? A gente viu isso claramente na reforma tributária, apesar de ser uma pauta consensual há muito tempo, já poderia ter sido aprovada, inclusive na legislatura passada, mas parece que o governo vai ganhando. Por outro lado, a um preço muito alto também, né? Na reforma mesmo a gente viu liberando 5, 6, 7 bilhões, cada dia era 1 bilhão a mais para, vamos dizer, conseguir esse apoio, para conquistar os parlamentares. Quais os benefícios e riscos e problemas disso, Juan? O que você acha dessa forma antiga, né, de formar a coalizão, com cargos e emendas, esse toma lá da cá? Renan, nós tínhamos na legislatura passada, ou seja, 2019, na verdade, até 2022, nós tínhamos 32 partidos na Câmara, no Congresso Nacional. 32 partidos no Congresso Nacional. Veja só. Foi aplicada a regra da cláusula de barreira. Esses 32 caiu para 19. Então tivemos aí, descemos. Hoje o parlamento brasileiro não é mais o parlamento onde há maior número de partidos no mundo. A Bélgica já conseguiu nos superar, né, por um partido a mais. Eles têm 20, a gente tem 19. Então veja só, nós temos um presidencialismo amalucado, digamos assim. Porque quando Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez, nós tínhamos 12 partidos dentro do Congresso Nacional. Esse número ele sobe para 14 na segunda gestão do Lula, depois ele sobe para 18 no governo Dilma. Hoje 19, voltamos ao mesmo patamar da primeira gestão de Dilma. É necessário compor fatalmente com partidos para você poder obter maioria e fazer sua agenda legislativa ser aprovada e ser concretizada, né, digamos assim. Observemos os partidos, então, que estão entrando no governo. Vamos falar de republicanos. Republicanos de Marcos Pereira, mas republicanos de Tarcísio de Freitas. Pesquisa Ranking dos Políticos identificou que, segundo os parlamentares, Tarcísio seria o novo líder da direita, já que Jair Bolsonaro está inelegível, não poderia disputar a próxima eleição. Então, Tarcísio encamparia isso. Seria interessante ver um partido que tem o maior líder encampando o campo da direita, entrando na base do governo. Por outro lado, obviamente, possivelmente, o ministro vai ser o deputado Silvio Costa Filho, que é até bem avaliado pelo ranking dos políticos, um parlamentar de bom intelecto, foi relator da autonomia do Banco Central, por exemplo. Isso vai ser engraçado, porque o relator da autonomia do Banco Central será ministro. Então, é uma dicotomia do governo Lula ao mesmo tempo ali. Então, o ministro Silvio Costa Filho, que é filho de Silvio Costa, foi líder do governo Lula, quando o Lula governou pela primeira vez. Por outro lado, temos o PP. O PP deve indicar o ministro, quer dizer, o deputado que será ministro, André Fufuca, do Maranhão. André Fufuca, se tornar ministro, caso ele se torne ministro, vai ser o terceiro ministro do Maranhão no governo Lula, porque nós já temos Juscelino Filho, já temos o Flávio Dino. Então seria o terceiro. Maranhão empoderadíssimo dentro dessa gestão. República do Lula. Maranhão. Exatamente, Maranhão ganhando vez. De Sarney, né? Exatamente, Maranhão ganhando vez e voz no governo Lula. André Fufuca, líder experimentado do PP, já esteve na mesa da Câmara dos Deputados também, não é um parlamentar de primeira viagem, um parlamentar experimentado
Também. Agora vejamos, essa composição é necessária? Muito necessária. Mas isso quer dizer troca de votos? Será que o governo terá maioria no parlamento se eles se tornarem ministros? Não. Veja só. União Brasil. Agora temos Celso Sabino, mas era a Daniela, né, Carneiro, Daniela do Vaguinho, que era ministra do Turismo, agora é o Celso Sabino, e temos Juscelino Filho, 2 ministros do União. União tem 2 ministérios. Ao mesmo tempo que a União tem 2 ministérios, é um dos partidos que faz mais oposição dentro do Congresso Nacional ao governo Lula. Muito rachado, né? Extremamente. Veja, no União você tem Sérgio Moro. Então é preciso que se lembre também disso. Quem são os personagens que constroem esses partidos? Republicanos temos Damares. Damares Alves. Sim. Mas não são, às vezes, vozes isoladas. Quer dizer, o partido ainda dá muito voto. Não dá tudo, mas dá uma parte de quem é mais contemplado. Quer dizer, por isso que eu falei que ele está rachado, assim. E parece que ele fica negociando, barganhando algo a mais emendas, mais cargos. Quer dizer, a voracidade disso também é gigantesca. Natural, né? Existem alas fisiológicas nesses partidos. É óbvio e nítido que existem alas fisiológicas que estão ali em busca do seu bel prazer, do seu interesse pessoal. Agora, não são mais vozes isoladas, pelo menos ao meu ver. Essa nova legislatura, ela já mostra uma outra face. Não é mais a face da renovação. Não é. Essa face da renovação ficou em 19. Essa eleição não foi a face da renovação. Mas essa é a face do contraponto. É a face, meu mandato, quem faz sou eu. Eu vejo muito esse Congresso com esse perfil. Eles querem ser independentes do Planalto, votarem e terem altivez. Não é porque o Planalto vai me liberar dinheiro que eu vou votar como o Planalto quer. Não é bem assim. Aqui eu tenho independência para tocar o meu trabalho. Óbvio que existem parlamentares e parlamentares, né? Eu não estou falando da totalidade do Congresso Nacional, mas a grande maioria desse Congresso, dessa formatação de Congresso Nacional, é dessa forma, eles agem assim. Então, você dar ministérios em troca de voto é natural, do presidencialismo de coalizão, que Sérgio Abranches apelidou durante o governo Fernando Henrique, é natural desse presidencialismo de coalizão. Mas isso quer dizer que, naturalmente, esses partidos vão ser fiéis da balança? Não serão. É preciso lembrar, Dilma Rousseff, nas vésperas do impeachment, tinha maioria no Congresso Nacional. A maior parte dos partidos eram contemplados com ministérios. E isso não quis dizer, não assegurou na presidência da República. Ela caiu. E o próprio PSB, que hoje tem a vice-presidência da República, o PSB apoiou o impeachment. Então é preciso que se lembre de todos esses fatos. Você está no governo não quer dizer que você tem maioria no parlamento. Agora, tem um ponto importante desse, se me permite. Compor governabilidade nesta legislatura para o Executivo é significativamente mais fácil do que na legislatura anterior. O levantamento do cientista político, eu admiro muito, Jairo Nicolau, da FGV, analisou a quantidade de partidos efetivos na atuação no Congresso Nacional e comparando com legislaturas de outros países. E nós tínhamos, né, o que é um partido efetivo? Apesar de nós termos 32 partidos na legislatura anterior, na Câmara dos Deputados e no Senado, o número de partido efetivo é aquele que é considerado com, de fato, impacto para reverter uma votação, para pautar ou obstruir alguma pauta, agenda do dia, agenda da sessão. E nós tínhamos na legislatura passada um número de 16 partidos, e ela cai para 9 partidos, né? O sistema de federação, o sistema de cláusula de barreira, que foi uma emenda constitucional que já estava em vigor e vai se elevando, né, a cada ciclo eleitoral, fazem parte desse processo. Para entender a dificuldade como era na legislatura anterior compor uma base, como o governo Bolsonaro passou a tentar fazer a partir do seu segundo e principalmente terceiro ano de governo, analisando mais de 10 mil legislaturas em democracias do Ocidente ao longo do século XX e século XXI, a legislatura no Brasil era a mais fragmentada do mundo, da história. E após quase 20 anos, nós temos agora um legislativo que tem um número menor de partidos efetivos do que alguma região do mundo, que hoje é a Bélgica. Então, é difícil compor a base do governo, mas é infinitamente mais fácil do que 4 anos atrás. Esse é o dilema do presidencialismo de coalizão, né? Teoria conhecidíssima na ciência política brasileira e que parece que vai se ajustando, né, com o menor número de partidos. Agora,
uma coisa que me chamou a atenção, você falou do Juscelino Filho, da Daniela do Vaguinho, e muita gente falou durante esse mês de julho que uma nova reforma poderia vir aí. E aí estariam aí, vamos dizer, na Berlinda, Ana Moser do esporte, Márcio França. o Márcio França também, a presidente da Caixa Econômica também, parece que está sob risco de cair. Muito se fala de outros, a Embratur com o Freixo também pode mudar de mãos. Quer dizer, muito risco aí. E eu vejo por trás desses movimentos, às vezes, uma tentativa do PT se sentir mais contemplado. Muitos desses ataques, dessa fritura que às vezes alguns ministros são submetidos, um caso recente, Silvio Almeida também, dos direitos humanos, um rumor de que poderia sair. E me parece que por trás disso também há um interesse do PT em ocupar mais espaços. Eu lembro, por exemplo, na questão da Daniela do Vaguinho, da Daniela Carneiro, queixas ali do PT dizendo, pô, a gente entrega o ministério para a União e não me dá todos os votos, então é meu por direito. Quer dizer, a gente estava conversando antes do programa também, agora, por exemplo, no planejamento, está sendo confirmado, me parece hoje, o Márcio Pockmann para o IBGE, que também é um quadro histórico do PT. Então, o PT se sente incomodado, às vezes, em não ocupar tudo. É um partido hegemonista, a gente conhece bem a natureza do PT. Você acha que no curto, no médio, no longo prazo, isso vai trazer intriga, vai trazer fissura, vai trazer rixa dentro do governo que pode atrapalhar, inclusive, sua agenda? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Pois é. Renan, gostem ou não, é fato. Se existe um partido político que soube fazer política, ocupar os espaços e permanece com a sua identidade desde sua fundação no Brasil, é o PT. É o partido que tem o maior número de filiados. E, apesar de ter o maior número de filiados, é um partido que se acostumou com o poder. Esteve no poder durante duas gestões do Lula, 1,5 da Dilma, está de volta. É um partido com muita sede, até porque é um partido que diminuiu de tamanho, perdeu muitas prefeituras, governos. Então, o PT ele realmente tem sede de máquina. Essa é a grande verdade. Mas uma máquina cada vez maior, né? Cada vez maior. 37 ministérios, com muitos ministérios de sua própria base, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte também. Ano que vem é ano de eleição municipal. O PT perdeu muitas prefeituras, inúmeras prefeituras, em virtude de seus escândalos, em virtude de todas as crises que passou nos últimos anos. Mas o PT ele carece de formação de novos quadros. Fato. Hoje, se nós observarmos as lideranças do PT, na foto de hoje, são as mesmas lideranças que estavam há 20 anos. Você tem Gleisi, Aloysio Mercadante, são as mesmas figuras. O PT não se renovou. E que estão de volta no governo. Estão de volta. Alexandre Padilha, por exemplo. Padilha. E a nova geração pressionada por talvez não ter a mesma capacidade técnica e política do que a anterior. Sim. Não tem. Então eles têm sede de poder e querem se mostrar. Eles querem mostrar seu trabalho já visando eleição do ano que vem. Esse é o grande propósito do PT. Então, o PT busca essa hegemonia e esse recuperar o espaço que foi perdido. Conseguirão isso? O tempo dirá. O tempo dirá. Mas fato é, o PT ele reduz seu tamanho, encolhe. O PT já não é mais o mesmo de antes. Você percebe a força do bolsonarismo, a força que a direita brasileira encampou. Você tem um centro muito forte, é natural da política brasileira que existe esse centro forte. Mas a esquerda, talvez o polo principal da esquerda já esteja começando a mudar. Pensemos, quem é o principal pré-candidato do campo da esquerda à Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem? Ele não é do PT, ele é do PSOL, Guilherme Boulos. Quem é a segunda? Tabata Amaral. PSB também não é PT. PT não tem quadros. Então, olhemos para isso. O PT precisa recuperar espaço. Como? Sendo vitrine, se mostrando para o Brasil através do seu trabalho. Só que esses quadros não conseguem chegar lá. Então, o tempo dirá se realmente o PT vai conseguir atingir esse objetivo. Lembrando que o histórico do PT em prefeitura é desastroso. O caso do Fernando Haddad é emblemático, né? Pior, o prefeito mais mal avaliado. E, claro, tá num berço ali do PT, mas também onde que o PSDB sempre foi muito forte. O PT foi varrido de colégios eleitorais tradicionais dele. Você pega Porto Alegre, você pode pegar BH e o Fernando Pimentel no próprio governo de Minas, foi desastroso. No Rio de Janeiro,
PT não consegue nada. O Rio de Janeiro também é um caso sui generis. Mas o PT nunca se deu bem no Rio de Janeiro. Não, o PT é forte no Nordeste, Sim. onde a sua máquina, principalmente Bahia, onde Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, já dizem que pode disputar a prefeitura de Salvador. Mas o tempo dirá, né? Um ex-governador que é ministro da Casa Civil vai disputar uma prefeitura? Não sabemos, mas o PT carece de quadros. Tentou se formar novos quadros, inclusive o governador da Bahia é um novo quadro, Jerônimo, ele é um novo quadro do PT. Mas a máquina do PT ela é concentrada principalmente no Nordeste. O PT precisa sair do Nordeste se quiser a sobrevivência partidária, digamos assim, já olhando para frente, já olhando e visando 2026, que não sabemos se o Lula vai disputar a presidência da República, hora vai, hora vem, não sabemos qual é a decisão dele do dia, se hoje ele acordou bem-humorado e vai decidir, sou o candidato em 2026 ou não sou o candidato em 2026, o tempo dirá, mas é fato que o PT não vai perder a cabeça de chapa, o PT vai querer manter a cabeça de chapa. E quem é o sucessor do Lula? Não sabemos. E há uma disputa aí já começando, né? Talvez o sucessor do Lula seja o próprio Lula. Tá bom. Um ponto importante sobre as eleições municipais é que elas são estratégicas, né? As pessoas elas são muito preocupadas no debate público, olhar questões nacionalizadas, porque é o que chama mais atenção, mas tem um clássico da política norte-americana, né, que na tradução é toda política é local. E aí, na política local, compondo prefeituras, os prefeitos serão os grandes cabos eleitorais, não só da campanha presidencial de 2026, mas os prefeitos também são cabos eleitorais dos deputados que vão ajudar a formar a próxima coalizão na próxima legislatura. Então, as eleições municipais elas são estratégicas, até mesmo para quem busca ser o sucessor na direita de Jair Bolsonaro e também na própria esquerda, porque veja o caso de Romeu Zema, ele precisa conquistar prefeituras de seu partido, ou pelo menos de aliados. O mesmo se diz de Tarcísio de Freitas. Se você perde prefeituras ou você não consegue conquistar prefeituras, se você perde dentro de casa, o partido tem que apostar em você, sendo que você vai jogar fora de casa na próxima eleição. Então, a eleição municipal é extremamente estratégica para as eleições presidenciais e para as eleições do parlamento. A gente sabe que essas emendas parlamentares, né, que o governo está liberando à vontade, vão, em boa medida, para as prefeituras, né, para bases eleitorais dos deputados, mas a gente está vendo isso de forma muito mais elevada do que era e contrariando o discurso que o PT fez em todo o último mandato contra o orçamento secreto, porque essas emendas também não têm tanta transparência, né, mudou do RP9 para o RP2, quer dizer, isso continua aqui. Eu vou até chamar a atenção aqui a uma espectadora nossa, Sandra, dizendo que o governo liberou mais de 6 bilhões para aprovar leis. E até questionando aqui o Luan, você acha que isso é melhor mesmo? Tem algum risco nisso? A gente está vendo, a gente já viu vários escândalos envolvendo a gestão desse recurso também. Não está faltando uma fiscalização, uma transparência maior também, não? Isso é algo que a gente se preocupava já durante o governo Bolsonaro, que também liberou muito e parece que continua, né? E além disso, essa gastança, agora indo até para o campo da economia, né? A gastança desenfreada, não só com emendas, mas com projetos mirabolantes. Isso não ameaça também as contas públicas? Tem muita gente preocupada com isso. Aparentemente o mercado está um pouco mais aliviado, mas isso gera riscos, né, Luan? O mercado está aliviado com os primeiros passos, né, ao final, especialmente desse semestre, porque a expectativa é baixa. Não significa que, porque a Bolsa subiu, porque o mercado está avaliando muito bem o governo. Significa que talvez a expectativa anterior era muito ruim, né? Um ponto importante que se fala muito no debate público é sobre o nível de gasto da máquina pública, e é um ponto fundamental. A questão fiscal ela é determinante para definir, por exemplo, a taxa de juros. Ela é fundamental para a gente verificar a expectativa de crescimento econômico e inflação, sem dúvida. Mas se discute muito pouco no debate público a eficiência do gasto público. E
nós temos, né, até um conselheiro, Marcos Mendes, ele tem um trabalho acadêmico que mostra como que é uma distorção grande o envolvimento dos parlamentares na definição para onde está indo esses recursos, porque muitas vezes esses recursos são mal utilizados, eles olham muito volume e pouca política pública. A influência, o voluntarismo do parlamentar, a relação próxima dos cabeças do Congresso, das lideranças partidárias, muitas vezes define para onde está indo esses recursos e nem sempre eles são alocados da melhor forma possível. E comparando, né, citando o trabalho do nosso conselheiro Marcos Mendes, é uma distorção muito grande. Nós não temos paralelo em outras legislaturas de outros países em relação ao nível de intervenção e impacto e influência que os parlamentares têm na definição para onde vão esses recursos. A gente veio, Luan, de um governo claramente liberal. Se falava muito em menos Brasília e mais Brasil. A agenda do Paulo Guedes, como a gente lembra, era até de desindexar o orçamento, de mandar mais recursos para onde o cidadão mora, para os municípios, para os estados. E essa reforma tributária que está sendo votada, está sendo muito comemorada, por um lado, porque está simplificando muito, né, a vida das empresas, principalmente, né, por questão de aproveitamento de crédito, de saber também melhor o quanto de imposto se paga. Mas há aí esse temor de que a carga pode aumentar. Por quê? Porque o governo parece que tem essa voracidade também em aumentar a arrecadação, até para cumprir a política que substituiu o teto de gastos, que é o arcabouço fiscal, e que cria, na verdade, um piso de gastos, né? Desde que a receita vá subindo. Então, assim, isso é temerário? Como é que você está vendo essa reforma tributária? Esse temor de que a carga tributária suba demais. Tem gente falando que vamos ter o maior imposto do mundo, né? O maior IVA, o imposto sobre o valor agregado do mundo, que pode chegar a 28%, 30%. Isso é um risco para a economia produtiva, quer dizer, para os serviços, para o comércio, a indústria está muito feliz, mas muita gente preocupada com isso também. Como é que você vê essa reforma e você acha que o Senado pode ajustar isso melhor? Sem dúvida, a elevação de carga tributária é um risco para o crescimento econômico do Brasil, especialmente quando você considera a carga tributária do nosso país comparada com outros países pares, exportadores de commodities, países emergentes, países do BRICS. Se você for considerar, fazer uma comparação justa do Brasil com pares, somente Rússia, China e Cuba vão estar à frente aí do Brasil. Então, esse é um grave problema. Agora, o tamanho do governo não se mede pela arrecadação, ele se mede pelo gasto. Se o IVA vai ser o maior do mundo, é porque o sistema de gastos e despesas governamentais no Brasil demanda muito receita. E acho que o grande risco da reforma tributária, olhando a carga tributária como um todo, e nós estivemos em agenda com o vice-presidente Geraldo Alckmin hoje, e ele foi muito claro, a gente tem que conseguir, na PEC 45, colocar uma obstrução para não haver aumento de impostos na carga geral. Mas a grande preocupação é, quando você aprova um novo arcabouço fiscal substituindo o teto de gastos, e nas premissas do governo elas não se mostram muito factíveis, né, como diversos trabalhos acadêmicos, por exemplo, Marcos Mendes, Marcos Lisboa, nas projeções mostrando como que elas são inviáveis, como que elas estão colocando demandando um crescimento econômico que o Brasil não teve nas últimas décadas, né? Tem um editorial da Gazeta do Povo de 2 ou 3 anos atrás que fala que o Brasil não teve 2 décadas perdidas, que as últimas 4 décadas foram perdidas em crescimento econômico. Então, se para cumprimento desse arcabouço fiscal nós dependemos dessas premissas, então fica difícil cumprir. Então, se a gente não vai aumentar a receita por meio de crescimento econômico, vai ter que ser por meio de aumento de carga tributária. E é um grande risco da PEC 45 o debate ser contaminado pela necessidade arrecadatória do governo. E essa foi uma sinalização muito ruim que o governo deu ao mercado ao quebrar a regra do teto de gastos.
Você acha, Juan, que o Senado pode melhorar essa reforma? Como? Porque eu fico desconfiado, porque a gente está lidando com agentes estatais, né? Quer dizer, e parece que muitos deputados, quanto mais dinheiro, melhor, para emenda, para projetos, para obras, tudo que vier de recurso de arrecadação é bom para eles mesmos. Para Mesmo fazer alguns que política, se dizem precisa de quer dinheiro. dizer, são muito ávidos ainda por grandes projetos, pelo Estado grande. A agenda liberal, então, fica comprometida. É mais uma revisão que a gente está vendo, inclusive com partidos de centro que até então estavam mais encantados pela agenda liberal e que, apesar dos pesares, deu bons resultados, né? O governo, estou para lembrar, o ano passado o Brasil terminou com superávit, depois de muito tempo de déficit, né? Quer dizer, e a gente não sabe se isso vai se repetir mais. Exatamente, mas vamos do início, desde Adão e Eva, e professor que também sou, vamos tentar entender o nosso sistema político brasileiro. Muita gente vê a foto, tá aqui a imagem do Congresso Nacional, né? Cúpula para cima, cúpula para baixo, mas qual é qual? Qual é cada casa e por que uma cúpula é maior do que a outra? Então vejamos, a cúpula da Câmara dos Deputados ela é voltada para cima e é maior, muito mais extensa. Por quê? Representa a população brasileira. Então, os deputados 513 representam a população de cada um dos seus estados. Por isso que o Acre tem 8 deputados e São Paulo tem 70. Esse é o primeiro ponto. Por que o Senado é a cúpula menor e voltada para baixo? Porque é uma casa mais fechada, onde tem menos quantidade. Por quê? Senadores são 3 por estado. Cada estado tem apenas 3 senadores e é igual para todos os estados brasileiros, não é igual à Câmara, né? Então vejamos, enquanto a Câmara representa a população, o Senado representa estados. E aí temos um problema. Onde está a maior quantidade de estados no Brasil? Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Então, Norte e Nordeste, no Senado, obviamente, vai buscar o seu quinhão. Norte e Nordeste no Senado vai buscar mais isenções, mais benefícios. Então, é natural que a gente veja mais exceções, mais penduricalhos sendo adicionados à reforma tributária, onde eu tendo a ser um pouco pessimista. Obviamente, nós do Ranking dos Políticos vamos lutar para que não haja, para que o texto permaneça da forma como está, para que a gente não tenha mais exceções à regra, que infelizmente a gente vê que vão acontecer, né? Não à toa o relator da reforma tributária no Senado é um senador do Amazonas, Eduardo Braga, ex-ministro do governo Lula. Que está contemplado com a Zona Franca já. Com a Zona Franca de Manaus. Sim. Então, tudo já indica que teremos mudanças do texto no Senado para mais exceções para além daquilo que já temos. Como o Luan bem disse, o Alckmin deixou hoje muito claro, nós temos que lutar para que isso não aconteça. E, de fato, é o nosso papel, para que a reforma, hoje, o Brasil já paga muito caro, imposto, fato. O IPEA soltou estudo que nós teremos aí 28% de IVA, essa é a tendência do que o Brasil vai ter de imposto. O setor de serviços terá um aumento ali de tributação. A indústria, que estava muito tributada, estava escorchante, a indústria nacional vai ter uma certa equalização. Há benefícios e há contrassensos nesse projeto, mas a gente vai lutar para que não tenhamos mais contrassensos, para que a gente não piore de vez o texto e aí descambe para quem menos pode pagar a conta, para que pague essa conta. É isso que a gente não quer, que a população brasileira, de fato, não tenha essa conta para pagar mais. Em agenda hoje, com o presidente Geraldo Alckmin, um questionamento que eu fiz foi justamente sobre a expectativa dele de melhoria no texto por parte do Senado Federal. E a resposta dele foi: nós temos que trabalhar para não piorar. Então, isso já mostra, né? O governo está menos preocupado com o ataque, mais preocupado em jogar na defesa. Só para lembrar, o Luan e o Juan hoje estiveram com o vice-presidente Geraldo Alckmin e conversaram sobre muitas coisas, acho que muito na pauta econômica, né? Essa declaração dele me surpreendeu, de certa maneira, porque o próprio Arthur Lira, que é o pai da reforma, reconhece que precisa mudar muita coisa. E que talvez precisa de um teto para esse IVA, de que talvez precisa reduzir as isenções, os benefícios, mas parece que o governo não está muito interessado nisso, estou certo? O que você acha, Juan? Luan, qual foi a sua impressão nessa conversa com ele em relação à reforma tributária?
há pontos do projeto que são muito ruins, né? Você pegar e constitucionalizar, né? Abrir a Carta Magna ali, que define a estrutura da administração pública do Estado brasileiro, e você ter a definição lá sobre questão, por exemplo, de hortaliça e ovo, não é um bom sinal. Agora, nós temos algumas questões que o próprio Eduardo Braga, relator da PEC 45 no Senado, já indicou que há uma pressão muito forte para serem alteradas, como, por exemplo, rever essa possibilidade de tributação por parte dos estados de setores como óleo, gás, petróleo. Então, a tendência é que haja modificações no texto, por mais que o Eduardo Braga sinalize, né, que é possível haver a conclusão da reforma tributária por parte do Senado em outubro, havendo modificações, vai ter que retornar para a Câmara e a Câmara vai ter a palavra final. Lembrando que emenda constitucional ela é promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Então, o governo ele não tem poder de veto. O que cabe ao governo é justamente trabalhar muito bem na articulação, especialmente no trabalho do relator Eduardo Braga, para que essas alterações sejam combinadas ali. E uma estratégia muito interessante que, desde a legislatura passada, tem se caracterizado é o parecer do relator, que tem muito poder e que é a principal figura, e o próprio Alckmin ressaltou isso em uma das falas dele hoje, que a escolha do relator é 80% para o bem ou para o mal. Acho que o grande ponto é promover o Eduardo Braga. Ele é muito experiente, ele vai precisar articular muito bem com as bancadas dos entes federativos para já promover no próprio relatório dele e evitar derrotas por meio de emendas que sejam apresentadas, que foi um trabalho que, do ponto de vista técnico, na perspectiva do Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da Câmara, foi muito bem executado. Agora, a gente está chegando já no final, o tempo voa aqui. Eu quero saber a perspectiva de vocês para esse segundo semestre. Se vocês acham que a pauta continua muito focada na reforma tributária? A gente sabe que há outras etapas dessa reforma ainda. Existe uma lei complementar para ser enviada que é determinante aí para definir a alíquota, os setores beneficiados, ou seja, a gente vai ter uma dimensão até melhor da carga tributária quando vier essa lei complementar, e que é um grande mistério. Ninguém sabe muito bem os cálculos que o governo tem na manga para apresentar essa proposta. Ao mesmo tempo, o Haddad já prometeu uma reforma sobre o patrimônio, né? Quer dizer, sobre grandes heranças, sobre mudanças no imposto de renda, tributação de offshores, de dividendos, de fundos exclusivos. O que vocês acham que vai determinar a agenda do país nesse segundo semestre? Pontos positivos, pontos negativos, para a gente encerrar o programa. Um estrategista do ex-presidente Bill Clinton, Carmeville, ele disse certa vez numa entrevista que é economia estúpido, dizendo sobre a eleição do Bill Clinton. Então, esse ano será a temática volta para a economia, de fato. Estamos tratando de reforma tributária, muito à baila, arcabouço fiscal, CARF, tudo temática econômica. A agenda social do governo ainda não veio de fato. Nesse segundo semestre, a gente vai falar de marco das garantias, certamente, para além de reforma tributária, marco das garantias, debêntures de infraestrutura. O Lira deu indicativos essa semana e já vem dando sinalizações de que é possível que a reforma administrativa, de fato, volte ao debate público. E ela é importantíssima, porque ela é um complemento à reforma tributária, ela é uma resposta à reforma tributária. Não se pode fazer uma reforma tributária se você também não falar da diminuição do Estado. Né? Então, precisamos de uma reforma administrativa, diminuição desses supersalários que existem na máquina pública, acúmulo de salário, enfim. Então, temos aí debêntures, marco das garantias, reforma administrativa. Para além disso, tributação de offshore certamente virá, então quem tem conta no exterior, certamente vai haver algum tipo de regulamentação. Num outro campo, a gente tem que fazer uma análise também de regulamentação de apostas esportivas. O governo lançou ontem uma MP, então certamente vai ser um tema que eles vão tratar. Há temas ligados à infraestrutura que ainda estão muito incipientes, principalmente a questão de aumento de
de potencial nos portos brasileiros, e aí a gente também fala da questão da praticagem. Então, infraestrutura será uma pauta que certamente mexe com o país, mexe com a economia, mas tudo será voltado para o universo reforma tributária, tudo nesse entorno de reforma tributária. A ver como o governo vai se portar, tem pautas que o governo naturalmente se alinha, há personagens ali, própria Simone Tebet, Geraldo Alckmin, que se alinham a essas propostas, mas há personagens também que são completamente detratores. Então, vai ser interessante ver uma ministra, Esther Dweck, como ela, que tem feito e anunciado concursos públicos à torta e à direita, como ela vai se portar diante de uma reforma administrativa, que vai mexer totalmente com a estrutura de Estado. Então, o governo vai ter essa dicotomia. Para além disso, tem a agenda verde, o governo teve 2 derrotas, licenciamento ambiental, marco temporal, então a ministra Marina Silva sai enfraquecida, sai com a imagem arranhada perante o parlamento. Então, a ver como o governo vai se portar. Lembrando também, o governo edita um decreto para vamos botar carro para todo mundo. Vamos baixar aí o valor do carro, ou seja, o combustível fóssil ainda dando as caras num país que tem, digamos, um governo com uma agenda verde, em tese, em teoria. Então, vamos ver como o governo vai se portar diante dessa agenda. Mas a grande verdade é que a agenda legislativa hoje não é mais feita e confeccionada pelo Palácio do Planalto. Ela é feita pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é que tem dado as cartas diante do debate público nesse momento no país. Muita gente com medo dessa gestão, mas o Congresso ainda é o fiel da balança, quer dizer, que determina em boa medida as políticas macro do país, né, Luan? O que você espera para esse segundo semestre? Complementando a fala do Juan, acredito que o segundo semestre, ele já tem alguns indicativos que a pauta econômica ela vai continuar. O primeiro ano no regime presidencialista é o principal, é um ano de PEC, ano que vem já passa a ser atabalhoado em virtude da eleição municipal, aí no terceiro ano de governo já tem uma preocupação pré-eleitoral muito forte, o último ano eleitoral não é um ano de reformas importantes, mas por mais que haja uma percepção pública, né, do presidente e alguns ministros incendiando o debate público, acho que é importante saber diferenciar muito bem o que é o polity, né, o campo das ideias, o discurso do governo, a ideologia, a verborragia, e o policy, né, a política pública, que de fato está sendo discutido e implementado e levado a cabo com tendência de aprovação no Congresso. Quando o ministro Haddad pega e fala que nós temos distorções na questão de tributação de offshores, distorções na questão de tributação de fundos exclusivos, ele tem razão se você olhar no campo econômico. E tem sido uma vertente dele ser um interlocutor muito forte do Lula, talvez o ministro mais forte ali do Lula, mas o próprio presidente da casa, Arthur Lira, já falou, já deu o recado. Se misturar isso aqui, talvez vai dar ruim, né, na aprovação, na tramitação da PEC 45. Então, um passo de cada vez. O Brasil tem muitas distorções, um passo de cada vez. Mas é um governo que, apesar da verborragia contrária ao governo Bolsonaro, ele tem sido pragmático em algumas agendas. O Marco das Garantias foi apresentado pelo ministro Guedes, idealizado pelo então secretário e depois ministro Adolfo Saxida. E o relatório do senador, que foi o relator, o Wenderson, ele altera alguns pontos um pouco mais controversos, mas o governo apoia a aprovação do Marco de Garantias, que era um projeto do governo passado. E agora vai ter que tramitar na Câmara dos Deputados em virtude de algumas alterações. Arthur Lira tem dado alguns indicativos, podemos pensar na reforma administrativa, né, a PEC 32 de 2020, que foi encaminhada pelo governo anterior também. E uma das conversas com o Alckmin foi justamente o ministério que ele é responsável, ele tem lá, né, no plano de governo, o plano de ação, o que eles buscam avançar, tem lá a simplificação administrativa. E ele falou, né, eu estou estudando aqui a PEC 32, acho que talvez ela não seja tão boa assim, tem alguns pontos ali um pouco controversos, não sei se vai ser o caso da gente trabalhar a PEC 32, né, a reforma administrativa, ou apresentar um outro texto
que seja viável, não necessariamente uma PEC, até porque tem várias questões que carecem, né, de regulamentação e que podem ser fundamentais, como, por exemplo, por meio de projeto complementar, você consegue permitir, né, a análise de desempenho do servidor público e, a partir disso, você promove uma revolução em todas as esferas, né, dos entes federativos e que permite maior eficiência. Então, é um governo que, no campo das ideias, é muito verborrágico em relação ao governo anterior, mas no campo de policy, ele conversa em algumas questões que foram defendidas pelo governo anterior também, como o marco de garantias, e agora talvez em algum avanço, talvez mitigado, mas da reforma administrativa. E o governo anterior ele também tentou a reforma tributária, que avançou nesse governo agora num impulso. Então, é muito preciso saber diferenciar muito, né, a questão ideológica, o que tem sido discutido, o que tem sido alvo de manchetes, mas o pragmatismo do governo olhando o que de fato ele tem sido feito. Então, lógico, nenhum governo é perfeito, você pode ter diversos descontentamentos e depende também da sua área de prioridade. O governo ele pode ir muito bem, por exemplo, no campo econômico e no campo educacional não ir tão bem, ou no campo de meio ambiente ir bem e talvez na saúde ir mal, mas olhando de uma perspectiva mais descritiva, né, analítica, o segundo semestre ele tende a ser focado no econômico e temos visto o ministro Haddad ganhar força e ele tem uma veia um pouco mais pragmática que alinha um pouco o social que é defendido pelo presidente Lula, mas também conversa e dialoga cada vez melhor com a Faria Lima, digamos assim. A gente conseguiu ver o Fernando Haddad, um comentário final meu aqui, conseguindo estabelecer essa ponte contra muitas apostas, né? Até o ano passado, quando o Haddad começou a ser ventilado, muita gente com medo de como é que ele ia avançar, como é que ele ia dialogar com o mercado, com os vários setores da economia. Aparentemente isso está fluindo, mas, por outro lado, também muitos analistas mostram que o governo também tem colhido bons frutos do que foi semeado lá atrás. Essa reforma tributária, como a gente sabe, foi apresentada já há alguns anos, a reforma administrativa também já estava tramitando na Câmara, e quem tem levado isso à frente, empenhado mesmo, me parece ser o Congresso. Quer dizer, o governo, de certa maneira, está dando um pouco de sorte também, né? Como já aconteceu há 20 anos atrás, que recebeu a casa arrumada, apesar de falar sempre o discurso batido da herança maldita. Mas, aparentemente, muita coisa já estava colocada sobre a mesa e o governo se aproveita disso porque sabe que o mercado aceita bem. O resultado não é outro, a gente está vendo a bolsa subir, o dólar diminuir, as notas de crédito aumentar, a reclassificação hoje da FIT. E eu me atentei, eu vi uma parte desse comunicado da FIT e ela fala, olha, coisas que, apesar de certa maneira é isso, apesar de sinais, declarações negativas, a agenda liberal foi mantida, alguns marcos, algumas conquistas foram mantidas e isso está trazendo resultado agora. Quer dizer, é importante manter, não estragar tudo que foi feito de positivo, né? No final, a realidade se impõe. Os parlamentares eles sabem que eles precisam, em algum nível, dialogar com o mercado, porque sem mercado não tem crescimento econômico, não tem receita, não tem orçamento, sem orçamento não faz política. Perfeito. Gente, a gente encerra o programa de hoje agradecendo imensamente aqui, novamente, a participação do Juan Gonçalves, do Juan Carlos Gonçalves, do Ranking dos Políticos, do Luan Esperandio. A gente quer agradecer também a sua audiência. Antes de terminar, só mais um recado. No link, na descrição desse vídeo, há o link para a assinatura da Gazeta do Povo. Você recebe de graça o audiobook do Guilherme Fiuza, Revolução S.A., há cursos também disponibilizados para os nossos assinantes, um curso fundamental nesse momento sobre liberdade de expressão, Dr. Guilherme Pereira Cunha. Eu incentivo você a assinar o nosso jornal para ter acesso também a todas as nossas colunas. Agradeço novamente a sua audiência, ao Luan, ao Juan, e a gente se vê na quarta-feira que vem, quando Brasília pega fogo de novo, na volta do recesso parlamentar, do recesso do judiciário,
com essa agenda que a gente acabou de falar correndo solta novamente. É isso aí, muito obrigado, um abraço, boa noite e até mais. E até a próxima.